Debaixo da mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Cachorros. Debaixo da mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Ele não se movera da cadeira, mas na imaginação estava correndo velozmente. Estava com as multidões que tomavam as ruas, urrando de alegria. Tornou a olhar para o retrato do grande irmão, o colosso que amparava o mundo, a rocha contra a qual as hordas asiáticas arremetiam em vão. Winston recordou que 10 minutos antes, sim, apenas 10 minutos antes, ainda nutria no íntimo dúvidas sobre as notícias que estavam para chegar do fronte. Não sabia se anunciariam a vitória ou a derrota. Não fora apenas um exército eurasiano que havia sido esmagado. Muitas coisas tinham se modificado nele desde o primeiro dia de sua estada no Ministério do Amor. Porém, a transformação definitiva, indispensável, capaz de curá-lo de uma vez por todas, ainda não ocorrera até aquele momento. A voz da teletela continuava a proferir suas narrativas de prisioneiros e pilhagens e morticínios, mas na rua a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons retomavam o trabalho. Um deles se aproximou com uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho jubiloso, Winston não se deu conta de que enchiam seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava de volta ao Ministério do Amor, com todas as coisas perdoadas, a alma branca como a neve. Estava no banco dos réus, em praça pública, confessando tudo, comprometendo todo mundo. Estava atravessando o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar à luz do sol, tendo às costas um guarda armado. O tão ansiado projétil perfurava-lhe o cérebro. Olhou para o rosto descomunal. 40 anos haviam sido necessários para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode negro. Que mal-entendido cruel e desnecessário. Que obstinado autoexílio do peito amoroso. 2 lágrimas recendendo a gin correram-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem. Estava tudo certo. A batalha chegara ao fim.
e lhe conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Este é o fim do livro interessantíssimo, 1984, mas ainda há um apêndice não menos interessante que o próprio livro. Acredito eu, porque não me lembro mais, já li este livro há muitos anos. Agora estou relendo-o aqui no canal com vocês. Então vamos ao apêndice. Os princípios da nova fala. A nova fala era o idioma oficial da Oceânia e fora concebido para atender às necessidades ideológicas do Socin, ou socialismo inglês. Em 1984, ainda não havia quem o empregasse como meio exclusivo de comunicação, tanto oralmente como por escrito. Os editoriais do Times eram redigidos no novo idioma, mas era um tour de force que só especialistas conseguiam executar. Previa-se que a nova fala substituísse completamente a velha fala, ou o inglês padrão, como o chamamos, por volta de 2050. Enquanto isso, o novo idioma ia aos poucos ganhando terreno, com todos os membros do partido tendendo cada vez mais a usar palavras e construções gramaticais da nova fala em suas interlocuções cotidianas. A versão corrente em 1984, consubstanciada na 9ª e na 10ª edições do Dicionário de Nova Fala, era provisória e continha muitas palavras supérfluas e formações arcaicas que posteriormente viriam a ser suprimidas. É a versão definitiva e aperfeiçoada, consolidada com a 11ª edição do dicionário que nos referimos aqui. O objetivo da nova fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Socin, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a nova fala e esquecida a velha fala, um pensamento herege, isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do Socin, fosse literalmente impensável, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser formulados.
O vocabulário da nova fala foi elaborado de modo a conferir expressão exata e, a miúde, muito sutil a todos os significados que um membro do partido pudesse querer apropriadamente transmitir, ao mesmo tempo que excluía todos os demais significados e, inclusive, a possibilidade de a pessoa chegar a eles por meios indiretos. Para tanto, recorreu-se à criação de novos vocábulos e, sobretudo, à eliminação de vocábulos indesejáveis, bem como a subtração de significados heréticos e, até onde fosse possível, de todo e qualquer significado secundário que os vocábulos remanescentes porventura exibissem. Vejamos um exemplo. A palavra livre continuava a existir em nova fala, porém só podia ser empregada em sentenças como: o caminho está livre ou o toalete está livre. Não podia ser usada no velho sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, pois as liberdades políticas e intelectuais já não existiam nem como conceitos, não sendo, portanto, passíveis de ser nomeadas. Por outro lado, embora fosse vista como um fim em si mesma, a redução do vocabulário teve alcance muito mais amplo que a mera supressão de palavras hereges. Nenhuma palavra que não fosse imprescindível sobreviveu. A nova fala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento. E a redução a um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Apesar de a nova fala ter se baseado na língua inglesa tal como a conhecemos hoje, muitas frases do novo idioma, ainda que não incluíssem vocábulos de criação recente, seriam praticamente incompreensíveis para os falantes do inglês de nossos dias. Em nova fala, as palavras se dividiam em 3 categorias distintas, a saber: vocabulário A, vocabulário B, abrangendo as palavras compostas, e vocabulário C. Por uma questão de simplicidade, discutiremos cada uma delas separadamente. Porém, as peculiaridades gramaticais do novo idioma
serão abordadas na sessão dedicada ao vocabulário A, tendo em vista que as 3 classes de palavras obedeciam às mesmas regras. Vocabulário A. Incluíam-se aqui as palavras concernentes às atividades do dia a dia: comer, beber, trabalhar, vestir-se, subir e descer escadas, usar um meio de transporte, cuidar das plantas de um jardim, cozinhar e assim por diante. Tratava-se de um vocabulário composto quase inteiramente de palavras que já possuímos. Palavras como bater, correr, cão, árvore, açúcar, casa, campo. Mas, comparado ao vocabulário do atual idioma inglês, abrangia um número reduzido de termos, os quais, não bastasse isso, tinham significados mais rigidamente definidos. Todas as ambiguidades e nuances de sentido haviam sido expurgadas. Na medida do possível, os vocábulos desta classe se limitavam a sons curtos, exprimindo cada um deles um conceito de compreensão clara e simples. Teria sido praticamente impossível usar o vocabulário A com propósitos literários ou em discussões políticas e filosóficas. Tratava-se de um conjunto de palavras destinadas exclusivamente a exprimir pensamentos simples e utilitários, em geral envolvendo objetos concretos ou ações físicas. A gramática da nova fala tinha 2 peculiaridades que se destacavam. A primeira era a permutabilidade quase completa entre diferentes elementos do discurso. Qualquer palavra do idioma, em princípio, isso se aplicava até a vocábulos extremamente abstratos como se ou quando. Podia ser usada como verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando as formas verbais e nominais tinham a mesma raiz, não se admitia nenhum tipo de variação, regra que, por si só, levou inúmeras formas arcaicas à extinção. A palavra pensamento, por exemplo, não existia em nova fala. Seu lugar foi ocupado por pensar, que fazia às vezes de verbo e substantivo. A opção por esta
ou aquela forma não obedecia a nenhum princípio etimológico. Em alguns casos, preservava-se o substantivo original, em outros, o verbo. Mesmo no caso de substantivos e verbos com parentesco semântico, mas sem ligação etimológica. A miúde, uma das formas era suprimida. A palavra cortar, por exemplo, não existia mais, pois seu significado estava devidamente contido no substantivo verbo faca. Os adjetivos eram formados com o acréscimo do sufixo oso ao substantivo verbo e os advérbios acrescidos de mente. Assim, por exemplo, velocidadoso significava rápido e velocidade-mente significava depressa. Alguns dos adjetivos que usamos hoje, como bom, forte, grande, negro, suave, foram mantidos, porém, em número bastante reduzido. Eram pouco necessários, de vez que quase todo sentido adjetival podia ser obtido por meio da adição de oso, O-S-O, a um substantivo verbo. Todos os advérbios não terminados em mente, M-E-N-T-E, foram abolidos. A terminação mente era invariável. A palavra bem, por exemplo, foi substituída por benemente. Ademais, qualquer palavra, e, de novo, isso em princípio se aplicava a todas as palavras do idioma. Podia ser transformada em seu antônimo por meio do acréscimo do prefixo des, D-E-S, ou podia ser reforçada com o prefixo mais, M-A-I-S, ou, para ênfase ainda maior, duplo mais. Assim, por exemplo, desfrio significava quente, ao passo que mais frio e duplo mais frio significavam, respectivamente, muito frio e extremamente frio. Também era possível modificar o sentido de quase todas as palavras com prefixos prepositivos, como ante, pós, sobre, sub, etc. Tais métodos viabilizaram uma enorme redução vocabular dada a palavra bom. Por exemplo, não havia necessidade de uma palavra como ruim,
pois o sentido por ela veiculado seria tão bem ou ainda mais bem expresso com desbom. Em todos os casos em que duas palavras formassem um par natural de opostos, bastava escolher qual delas suprimir. Escuro, por exemplo, podia ser substituído por desclaro ou claro por desescuro. A segunda característica distintiva da gramática da nova fala era sua regularidade. Fora algumas exceções, todas as inflexões seguiam as mesmas regras. Assim sendo, o pretérito e o particípio de todos os verbos eram iguais. Todos os plurais eram formados com o acréscimo de S, ou, conforme o caso, ES. A comparação entre adjetivos era sempre feita por meio da adição de um sufixo. As flexões irregulares só foram preservadas no caso dos pronomes relativos e demonstrativos e dos verbos auxiliares.